E olha só, o senador Cleitinho mostrou um áudio ali na tribuna do Senado Federal, um áudio seríssimo, envolvendo o ministro do STF. E agora, pessoal, realmente a verdade aparece. Vejam só que absurdo que ele vai mostrar aqui, e ele vai mostrar provas e vai trazer aqui fatos que realmente o povo brasileiro precisa acordar. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Olha só o depoimento aqui, o pronunciamento do senador Cleitinho, que quebrou tudo ali no Senado Federal, falando diretamente para o ministro Moraes, porque já passou de todos os limites. Inclusive, o senador Cleitinho está na frente das pesquisas ali em Minas Gerais para ser o próximo governador a partir de 2027. Vamos para esse discurso forte e voltamos em seguida, porque tem algo seríssimo para trazer aqui logo após essa matéria do Cleitinho. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, o clima está tenso em Brasília, principalmente porque o Hugo Mota agora falou que não vai colocar em pauta o pedido de anistia. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Então eu queria falar o seguinte aqui para toda a população brasileira. Eu queria mostrar essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes e queria aqui fazer um contraponto com ele, né? Se para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Sim. Peraí, como é que a gente vai fazer então com o MST, ministro Alexandre de Moraes? Porque o MST faz muito isso também. Invade propriedade privada que não são deles. E aí? Como é que faz com eles? Tá tudo solto. Vamos prender isso tudo também? O MST? Porque pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Inclusive, né, quando invade a casa, como Vossa Excelência disse, aqui, muitas das vezes, aqui, antes da Constituição, até depois, e quero deixar bem claro, não quero generalizar aqui, viu? Tem muitos políticos corretos aqui, senadores, deputados federais, mas tem um bando de picareta que é antes da Constituição e depois da Constituição, que fizeram até pior. Sabe o que eles fizeram? Roubaram o dinheiro público. Eu vou dar um exemplo aqui, Eduardo Cunha. Esse aqui invadiu, literalmente ele invadiu o Congresso Nacional, desviou dinheiro público, foi preso, está solto e está falando que vai vir candidato novamente. Então teve anistia para ele. Porque um cidadão desse, o Sérgio Cabral ele foi governador. Estou falando aqui dos três poderes, do Congresso Nacional. Porque quer sempre falar, né? E como é que vai fazer para anistiar as pessoas que invadiram aqui? E como é que vai fazer para aquelas pessoas que roubaram dinheiro público? Que desviaram dinheiro público? Que mataram pessoas numa fila do hospital? Que desviam emendas parlamentares? E aí, como é que faz com essas pessoas? Queria reconhecer a PEC do senador Cajuru, do fim da reeleição, que a gente precisa urgentemente aqui é fazer uma reforma política urgente nesse país aqui, tratando sobre esse assunto também, acabando com o fundo eleitoral, fundo partidário também, que é um absurdo, é um roubo legalizado esse fundo partidário, fundo eleitoral, e Cajuru, eu sirvo para ser seu filho. E um conselho que eu te dou, não esquenta a cabeça com o maquinário, com o Codevasp, não. Porque você saiu de vereador para senador e os mais de 1,5 milhão que votou em Vossa Excelência foi pelos seus posicionamentos. Uma PEC dessa do fim da reeleição dá muito mais credibilidade para o povo do que Codevasp e tratores. Foi seu posicionamento como vereador que te trouxe para cá. O seu posicionamento político não vai ser prefeito ou vereador ou apoio político que vai te reeleger ou te eleger ou não. Isso acontece comigo também. Tem prefeito que vai lá agora lá e fica lá naquela ladainha de pedir emenda, respeito e vou ajudar as cidades, mas assim que eu pego e faço esse compromisso de ajudar a cidade, eu estou ajudando a cidade. Pego na mão desse prefeito e falo, não preocupe em questão de me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Sabe por quê que você fala isso para o prefeito? Porque vai ser igual Pedro fez com Jesus Cristo. Jesus fala, você vai me negar, negou 3, eu ainda falo com ele, você vai me negar muito mais que o Pedro negou Jesus Cristo. Porque aí, ó, que chega uma eleição, entra partido, entra dinheiro, entra um monte de coisa. Então, preocupe com o seu posicionamento. Como você era na época de vereador, quando você entrou aqui como senador aqui, foi isso que te fez o Cajuru. Eu fiquei fã seu quando você ia para cima do Eurico Miranda, quando você ia para cima de todo mundo. Foi isso que fez você Cajuru. Não foi fazer política, não. Pelo contrário, é não ser político. Eu até falo muito aqui, eu faço igual o Paulo. Paulo fazia de tolo para enganar os tolos. Às vezes a gente faz de política aqui para enganar alguns políticos. Então eu queria falar o seguinte aqui para toda a população brasileira. Eu queria mostrar essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes e queria aqui fazer um contraponto com ele, né?
para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Sim. Peraí, como é que a gente vai fazer então com o MST, ministro Alexandre de Moraes? Porque o MST faz muito isso também. Invade propriedade privada que não são deles. E aí? Como é que faz com eles? Tá tudo solto. Vamos prender isso tudo também? O MST? Porque pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Inclusive, né, quando invade a casa, como Vossa Excelência disse, aqui, muitas das vezes, aqui, antes da Constituição, até depois, e quero deixar bem claro, não quero generalizar aqui, viu? Tem muitos políticos corretos aqui, senadores, deputados federais, mas tem um bando de picareta que é antes da Constituição e depois da Constituição, que fizeram até pior. Sabe o que eles fizeram? Roubaram o dinheiro público. Eu vou dar um exemplo aqui, Eduardo Cunha. Esse aqui invadiu, literalmente ele invadiu o Congresso Nacional, desviou dinheiro público, foi preso, está solto e está falando que vai vir candidato novamente. Então teve anistia para ele. Porque um cidadão desse, o Sérgio Cabral ele foi governador. Estou falando aqui dos 3 poderes, do Congresso Nacional. Porque quer sempre falar, né? E como é que vai fazer para anistiar as pessoas que invadiram aqui? E como é que vai fazer para aquelas pessoas que roubaram dinheiro público? Que desviaram dinheiro público? Que mataram pessoas numa fila do hospital? Que desviam emendas parlamentares? E aí? Como é que faz com essas pessoas? Essas pessoas também. E aí? Como é que fica, ministro Alexandre de Moraes? Na minha humilde opinião, como o próprio Eduardo Cunha que eu acabei de citar aqui, tem vários. Teve um aí que teve dinheiro na cueca. E fica aí rotando aí, falando aí de política aí, falando, fazendo... Quer dizer, eles estão podendo ser político. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então é isso que eu queria saber, como é que vai fazer com o MST e com políticos que não invadiram o Congresso, mas roubaram dinheiro público aqui dentro do Congresso. Como é que vão fazer com eles? Como é que fica eles? E eu queria aqui, senhor presidente, falar... Eu já cansei de falar isso para vocês, independente de quem seja o presidente da República, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Ciro Gomes, se fosse a Simone Tebet, tudo que for a favor do povo, eu estarei aqui para apoiar. Eu não sou aliado do Lula e não serei aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Eu sou oposição, mas eu não sou oposição ao Brasil. Por que eu estou falando aqui? Um parlamentar que é da oposição para poder aqui dizer sobre a questão que pode aí ter 30 milhões de beneficiários sobre a questão da energia, de não pagar a conta de luz. Quero falar aqui que eu quero apoiar, mas eu quero aqui também dar sugestões, porque o restante da parcela da população brasileira não pode pagar. Quem tem que pagar essa conta é o governo, não é mais o povo. Então, não existe almoço grátis. Quando você pega, da forma que quer fazer essa compensação de 4 bilhões, fazer o restante da população brasileira pagar, está errado. E eu vou dar aqui algumas sugestões aqui para que o governo pague essa conta e não o povo brasileiro, para que esses 30 milhões de brasileiros possam sim ser beneficiados, e eu quero apoiar, porque eu já falei, tudo que for a favor da população brasileira aqui, principalmente para quem precisa, eu estarei aqui pronto para apoiar e poder defender. E eu queria chamar a atenção aqui para você que está vendo aqui agora, do lado eu vou colocar aqui, vou editar, como é que fica uma conta de energia, no valor de R$300, para te mostrar como é que é um roubo legalizado. O Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto que ele questionava. Vou mostrar para vocês só na conta de energia como é que você paga muito mais por imposto do que consumo. Então uma conta de R$300, gente, de consumo, eu vou desenhar aqui, vou mostrar em dinheiro aqui, ó. O consumo, sabe quanto que fica, gente? Aqui, ó, R$92 de consumo. Sabe o que é o restante desses R$300? Tributos, impostos. E eu vou mostrar para a população brasileira, por isso que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o Brasil inteiro, essa fala minha aqui, para mostrar o tanto que vocês são roubados. E é isso aqui, governo, que a gente tem que fazer, diminuir cargos e tributos e impostos, para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Numa conta de R$300 lá em Minas Gerais, da CEMIG, só o consumo foi 92. O restante, gente, é isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. É o seguinte... 70% é de encargos. Vou mostrar agora aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mostrei, né? Agora impostos, ICMS, PIS, CONFINS. Sabe o que é o valor de R$300? R$105. Tá aqui, ó, 105. Agora vem custo de distribuição. Vou mostrar aqui, ó. R$45, custo de distribuição. Tem mais. Encargos setoriais, R$37. Tá aqui, ó. R$37 você tá pagando, tá? Agora, gente, tem aqui o custo de transmissão, R$15, tá aqui, ó, R$15 também. E agora, gente,
receitas irrecuperáveis, dá R$4. Numa conta de R$300, sabe quanto que foi aqui? Sabe quanto que foi? R$210 foi de impostos e tributos. Numa conta de R$300, 210, só R$90 que você pagou de consumo. Só R$90, 70% de imposto, de tributo, de encargos. 70%. É isso aqui, governo, que a gente tem que trabalhar para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Não só os 30 milhões, todo o povo brasileiro. E eu quero apoiar. Cleitinho, mas da onde que vai sair esses 4 bilhões de compensação para que não só o restante do povo brasileiro também não pague essa conta? Fala agora. Fala agora para vocês. Do fundo eleitoral, do fundo partidário, tem 6 bi. Tira 4 bi. Deixa só 2 bi para o ano que vem, ainda vai ter 2 bi. Tira 4 bi, governo. Você quer mesmo resolver o problema do povo e ficar do lado do povo? Tira dos políticos e dá para o povo. Faça igual o Robin Hood. O Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar dos políticos e dá para o povo. Simples. 4 bi. Tira 4 bi do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu estou aqui pronto para votar. A hora que quiser. Tem mais também. Sabe onde pode tirar? De publicidade. Você quer uma propaganda maior que esses 30 milhões de brasileiros? Começar a falar que, ó, minha conta está zerada. Eu aprendi isso da época que eu era comerciante. A maior comércio que tem, a maior propaganda que tem é o boca a boca. Então não precisa mais. Está aqui uma oposição divulgando o programa de vocês. Use mais as redes sociais. Pare de gastar com patrocínio, com publicidade. Ó, sabe quem que pode também tirar também? Da Itaipu. Pergunta à população brasileira se a população brasileira conhece a Itaipu. Pergunta à população brasileira, é uma estatal. Pode tirar também desses 4 bi? Acho que só da Itaipu, se a gente conseguir tirar, tira 2 bi. Sabe de onde pode tirar também? De outra? Eletrobras. Tira da Eletrobras. São estatais aí que está aí, ó, que vocês mesmos falam que não precisa dar lucro, então tira delas e devolve para o povo. Para que não só os 30 milhões sejam beneficiados, toda a população brasileira tem que ser beneficiada. Toda a população brasileira, até porque todo o povo brasileiro paga imposto rigorosamente em dia. Então é mais que justo que toda a população brasileira seja beneficiada. Quero aqui novamente falar, eu sou oposição ao Lula, mas não sou oposição ao Brasil. Não sou aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Então tudo que for em benefício do povo, estarei aqui para defender, porque eu vim do povo. Então eu sei muito bem o calo que aperta para o povo pagar uma conta de luz, igual eu mostrei para vocês aqui, de R$300. Que só de imposto, de CMS, de CAD, de tributo, esse vai por aí, vai, é 70%, R$210 que um mineiro foi pagar de conta, foi para devolver para o Estado malvadão. Quer dizer, só 90 que foi de consumo, R$90, 30%. Fica à vontade, que ajuda. É uma parte, senador Cleitinho, primeiro dizendo, Minas Gerais te consagrou nas urnas e você, um fato raro, em menos de 2 anos aqui no Senado Federal, você virou exemplo, não só para Minas, para o Brasil. Mas saiba, como você já disse publicamente várias vezes, que era meu fã de carteirinha menino, eu na televisão brasileira, como jornalista, eu aconselho a esse seu brilhante pronunciamento que você quer que espalhe, porque você sabe que sempre o mais importante é a manchete de uma notícia, que leva a pessoa a querer ler e ver. Então, um bom discurso, e esse seu está para os anais da casa, você precisa de um bom título. Eu queria te dar uma sugestão, o título. Temos ou vamos cortar na própria carne. Porque eu concordo com tudo. O Isalci lembra, várias vezes eu subi na tribuna para falar isso. Eu apresentei projeto para diminuir o nosso gasto em 50%. Quase ninguém concordou comigo. Aliás, teve colega que quase me deu um soco de ter apresentado esse projeto, que está aí engavetado e pronto, acabou. E eu, na época, usei essa frase, cortar na própria carne. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque, como mais velho que sou seu, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em relação à história do Brasil. Você sabe qual é o tamanho da dívida interna do Brasil, por tudo isso que você acabou de falar no seu pronunciamento? Pode falar. Sabe qual é o valor? Pode falar. Você não sabe? Não. E não é só você, não. A maioria aqui não sabe. A dívida interna do Brasil é de 15 trilhões. Imagina o juro disso. Mensal. 15 trilhões é a dívida interna do Brasil. Então, realmente, é muito triste, é muito decepcionante. E precisamos deste Congresso Nacional de gente que suba a tribuna
para falar sobre isso, até para que o brasileiro que vota saber quem é quem. Porque o brasileiro precisa de parar de reclamar que votou em alguém e ser vítima. Não, você é responsável pelo seu voto. Portanto, pesquise, puxe a capivara de cada um. Saiba o que ele fez, o que ele está fazendo, para você não errar no voto e não se arrepender. Essa é a realidade. Parabéns e vamos cortar A própria carne. nossa carne. Parabéns mesmo, de coração, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu não esperava em nenhum momento que elas fossem diferentes. Tenha a minha gratidão sempre. Obrigado, Cajuru. Seu presidente, eu finalizo a minha fala dizendo isso. Sobre a questão, né, de luz para todos, que seja para todo o povo brasileiro, que todo o povo brasileiro seja beneficiado. Não coloque um restante da população brasileira para cortar da própria carne, não. Quem tem que cortar da própria carne somos nós, políticos. Então, a sugestão que eu dou para o governo aqui, eu estou apto a poder votar, é só trazer esse projeto para que acabe com o fundo eleitoral, o fundo partidário. Não precisa nem acabar. O fundo partidário hoje, eleitoral, hoje, gente, para o ano que vem, é mais de 6 bi. Então, é só tirar 4 bi, né, que é a compensação que precisa, 4 bi e devolver para o povo. Vamos cortar da própria carne, somos nós, políticos, e não toda a população brasileira. Assim, eu apoio essa medida do governo. Muito obrigado, senhor presidente. E olha só, pessoal, temos uma outra matéria muito importante para mostrar aqui que diz respeito a Jair Bolsonaro. O estado de saúde de Jair Bolsonaro piora, mesmo ele estando no UTI. Preste atenção que vamos mostrar aqui, pessoal. É seríssimo essa matéria. Para quem achava aí que essa facada foi fake, né? Que é apenas uma simulação. Pois é, ele já está internado ali há mais de uma semana e o estado de Jair Bolsonaro está piorando. E agora nós vamos mostrar aqui por que o estado dele de saúde piorou e tem a ver novamente. Tudo o que acontece no Brasil agora tem a ver com esse Supremo, tem a ver com essa justiça ou injustiça, né? Que tem acontecido em Brasília. Olha só o que eles vão trazer aqui agora. O pessoal da Rádio Auriverde, que faz um trabalho sensacional, vai trazer aqui agora sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro e por que os ministros têm a ver com essa piora de Jair Bolsonaro. Confira. João está dizendo que tem informação, pois não, João? Informação importante sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro acabou de fazer uma publicação nas redes sociais, colocando a nota divulgada, um boletim médico divulgado hoje pelo DF Star em Brasília, e essa nota diz o seguinte: o Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Essa nota é assinada pelo Dr. Cláudio Birolini, médico-chefe da equipe cirúrgica. E agora? E agora? E agora a intimação? E agora aquele estresse que rolou ontem do vídeo que já mostramos na íntegra aqui, da oficial de justiça? Teve um momento ali onde o presidente se exaltou, nitidamente, em função do que estava vivendo. Imagine a pressão que esse cara vive, meu. Nós disse ontem com o Paulo Bilinski aqui, Bolo, falei, opa, pera um pouquinho. E a descarga emocional, porque ontem a notícia chegou, a gente estava no ar, chegou, a oficial de justiça entrou, entregou, a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo, e hoje a gente consegue trazer a notícia na íntegra, inclusive com vídeo. E o presidente, em algum momento, se irritou profundamente, porque a pressão já estava subindo. É um ser humano. E agora, o que vai falar para o Alexandre de Moraes? Deve estar aplaudindo. Que bom. É o que o Alexandre de Moraes quer. Que o mecanismo quer o presidente Bolsonaro morto. Se não precisar sujar a mão de sangue, para eles é melhor. Aí o que eles fazem? Esse ato baixo, sabe, essa nojeira. Alguma pessoa em sã consciência, sabe? Eu tô colocando isso aqui para as pessoas de caráter, tá? Para os pilantras eu não colocaria uma situação dessa, mas pessoa de caráter que não perdeu a humanidade ainda, que ainda tem sentimento. Alguma dúvida que um ser humano numa UTI recebendo uma intimação criminal em um processo que ele já sabe com que prazo tudo de 5 dias, que tudo caminha para condenação e para prisão dele, que o querem morto. Um homem que está na UTI porque tomou uma facada porque tentaram matá-lo. Há alguma dúvida que haveria alteração
no sistema emocional, na saúde desse ser humano? Não vou falar o nome Bolsonaro, um ser humano. Ah, Borgo, mas ele fez uma live. Claro, ô imbecil! Dá pra entender que uma live com os filhos dele falando de assunto positivo, aonde ele dificilmente abriu a boca, poderia contribuir para a melhora dele? Porque não tinham temas sensíveis? Será que a pessoa é tão imbecil que ela não consegue diferenciar que uma live dessa e uma intimação criminal de um processo eivado de irregularidades, de nulidades, aonde querem o presidente morto, num processo que já foi pré-julgado, de uma turma que descondenou uma pessoa para fazer isso aí com o país, e que querem o presidente morto, há alguma dúvida que ao receber uma intimação dessa haveria consequências no quadro de saúde desse paciente? Até quando o Brasil vai aguentar isso aí? Agora, tá tudo muito óbvio. Infelizmente tá aí a maldade. Piora no quadro de saúde. E ainda tem uns... Sobe a pressão, problemas do fígado, hepático. Tinha acho que uns 10 médicos assinando o boletim. É capaz a turminha Duvidar, da né? fumaça, né? Que gosta da mortadela e da fumaça depois. Ainda vai falar, é mentira. É tudo mentira. Quer dizer, o cara tá com baita de um rombo na barriga. Uma cirurgia, dá pra ver na cara. Alimentação 10 quilos. parenteral. A fumaça é complicado, né, Pitoli? Porque acaba derretendo a cabeça, enfim, é muita... Mas, o Bogo, é a Michele mostrando o seguinte: o oficial de justiça que cumpriu a missão, tá aí o resultado. Alexandre de Moraes, que determinou a missão, tá aí o resultado. Qual seria o prejuízo pro processo? Eu sou advogado, atuando na área criminal há 20 anos, entendo um pouquinho. Ele tinha a possibilidade de sair na segunda-feira. Qual que era o prejuízo pro processo? E outra coisa, há uma diferença, não é uma citação que ele recebeu, é uma intimação, tá? O processo já estava tramitando, ele recebeu a intimação que a denúncia foi aceita. Ele tem advogado nos autos, meu Deus. Qual que seria o prejuízo que teria para o processo esperar mais uma semana? A própria oficial ela falou no vídeo, pelo que eu me lembro, que desde o dia 11 já tinha essa intimação. Agora? Bogô, Me perdoa, mas mas é a consequência. sabe? Atingiram o objetivo, desestabilizaram a saúde do presidente. Mas tá muito escancarado, Pitoli. Os ataques, sabe, não tem, eles perderam o pudor. Não tem mais aquele negócio de fazer uma coisinha por fora. Sabe aquele negócio que nós víamos porque a gente está acompanhando? A gente busca informação, a gente tem fontes, a gente conversa. A gente sabia da ditadura. A gente sabia dos interesses do mecanismo. Mas agora não. Agora escancarou. O prostíbulo abriu as portas. Sabe? Abriu assim, tá solto. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E eu considero tão criminoso, tão bandido, aqueles que se omitem e aquelas entidades que estão subservientes e que deveriam sair em defesa do Estado Democrático de Direito. Vocês são tão criminosos como esses bandidos que estão fazendo isso. Pois é, realmente, como eu falei aqui, né? Tudo que a gente vai falar hoje, vai tratar, passa pelo Supremo. Na verdade, eles fizeram algo que entrelaçaram o Judiciário com o Executivo do Lula, com o Congresso ali do Hugo Mota e do Alcolumbre. Inclusive, acabou de sair aí a notícia, né? O Hugo Mota fez uma entrevista coletiva ali, logo na parte da tarde, informando o seguinte: não vai colocar em pauta o projeto de anistia em caráter de urgência. Não vai. Para quem achava aí que já estava tudo pronto, pois é. Olha só como é que é as coisas, né, pessoal? Esse cara, o Hugo Marmota, mudou de cara muito rápido. Até outro dia atrás estava falando que deveria ser revista as penas porque eram abusivas e o Brasil precisa ser pacificado e blá, 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 blá. Agora ele está correndo do perigo aí, né? Está correndo do fogo. Por quê? Acabou de falar, inclusive teve aqui ontem uma matéria, nós até colocamos, que nos corredores ali em Brasília corre uma informação de que o Hugo Mota estaria sendo chantageado, ameaçado de prender o pai dele caso ele coloque em votação o pedido de anistia ali em Brasília, né? Nós trouxemos aqui o deputado ali do Rio Grande do Sul, o Maurício Macron, e ele colocou aqui exatamente isso, que está havendo uma ameaça em cima do presidente da Câmara dos Deputados. Olha só que absurdo.
Então, o judiciário hoje ele está controlando o Congresso, está controlando o Executivo, tudo. A verdade, acho que o sonho do Moraes era ser presidente do Brasil, né? O governador, o rei, né? O monarca no Brasil, esse que é o rei. Então mande que ele vá se candidatar e vá para o pleito pedir voto e vá participar do processo. Então vamos ver quantos votos você acha que ele teria, né? Se os ministros do Supremo fossem eleitos ali para o Supremo com voto da população, você acha que algum deles estaria ali? Coloca aqui nos comentários aqui que eu quero saber de você. Qual deles você acha que permaneceria ali no seu cargo? Será que o Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes? Será que o Fux? Ou será que os dois que Bolsonaro indicou, né? O André Mendonça e o Cássio Nunes. O André Mendonça, inclusive, que deu uma dura no Moraes aí durante a sessão essa semana, né? Sobre uma questão ali de permissão de dados, privacidade de dados, o Moraes querendo investigar todo mundo e quebrar o sigilo de todo mundo, queria passar essa lei ali, o André Mendonça falou que não, tá errado isso, vai investigar só bandido, vai quebrar o sigilo bancário, telemático, telefônico, só de bandido, não vai quebrar de todo mundo não, e aí deu uma dura, o clima ficou tenso ali, né? E aí, pessoal, sobre tudo isso que está acontecendo, olha só, o Jair Bolsonaro recebendo ali uma intimação no UTI. O homem não tem sossego nem deitado na cama do UTI, na maca ali com aparelhos ligados, nem assim. Sabe que hora que eles vão dar sossego para Jair Bolsonaro? Você já sabe a hora. É a hora que eles verem ele. Não é preso, não. É debaixo de 7 palmos. Parece que é só assim que eles vão dar sossego. É isso que eles querem. Por quê? Isso aí já virou um martírio, né? Já virou uma pressão psicológica. Lá dentro, inclusive, o vídeo mostra, né, que a oficial de justiça foi apresentar para ele ali a intimação e ele fala, por que não foi procurar meu advogado? E tá, não, mas mandaram vir. Quem mandou? Não, manda quem mandou? Ah, foi o Alexandre de Moraes. Uma brincadeira uma coisa dessa, né, pessoal? Fico pensando, um país desse tamanho, com tanta riqueza, com tanta gente inteligente, a gente ser governado por uma só pessoa, é de cair o queixo. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais matéria como essa, se inscreva aqui, ó, tem um botão aqui embaixo, você se inscreve, dá um like nesse vídeo. Eu quero fazer um pedido. Pega o link desse vídeo aqui, basta você clicar também em compartilhar, você arrastar a tela para cima e sim clicar em compartilhar, você vai ser direcionado, pode mandar esse vídeo para o WhatsApp, para o grupo da família, para o Facebook, manda para todo mundo, pessoal. Aí você vai estar realmente ajudando o Brasil. Precisamos do apoio de vocês, pessoal. Por quê? Olha o que está acontecendo ali em Brasília, olha o que tem acontecido na mídia. Todos os canais de TV que você liga, CNN, Globo, Band News, eles falam o seguinte: aconteceu um golpe, Bolsonaro é criminoso, tem que ser preso, todo mundo tem que ser preso, não anistia, sem anistia. É isso que eles falam. E aí, se você não divulga esse tipo de conteúdo e não nos ajuda, acaba que pessoas que tinham até a certeza de que não houve golpe nenhum, que tudo isso é uma armação, a narrativa da esquerda principalmente, daqui a pouco começa a sugerir, eu acho que pode ter sido que aconteceu mesmo. Vai que aconteceu. A pessoa começa a sugerir, porque ouve tanto a mídia velha falando. Então eu preciso da sua ajuda, tá bom? Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, dá um like nesse vídeo e tamo junto.